Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham no canal do Tempo Peter Shaw e Ronaldo Coutinho. Não deixe de se inscrever, acionar a notificação. Aqui tem os diversos vídeos da semana. Segunda-feira, 15 dias, estendido, laninha, 15 dias, estendido, laninha e 15 dias, que vai ser hoje. E aqui os canais parceiros. Veja o Peter, que atualiza segunda, quarta e sexta. Marcou no Esporte, que é para a capital, Floripa. Tempo e Dinheiro no Brasil. Sou Agro, que é no Paraná. Pense o Jornal Jaraguá do Sul, clicando aqui São Joaquim Online. Então vamos agora à nossa propaganda patrocinadora Segna, seu GPS agrícola. Não deixe de comprar uma ferramenta importante para o homem do campo, e quem tiver, vamos dizer assim, quem for comprar e disser que viu a propaganda no canal do Tempo tem direito a um desconto. Promoção por tempo indeterminado. Então Segna, GPS agrícola, uma empresa catarinense de atuação nacional e América Latina. Você, agricultor, que está vendo cada vez os insumos mais caros, custo de produção mais alto, temos que economizar com inteligência? Isso aí, Zé, adquira agora o seu GPS agrícola da Segna. Ele é compatível com o GPS americano, com o GLONASS russo, o Galileu da União Europeia e o Beidou da China. Diminuindo assim a perda de sinal e aumentando a precisão. Segna GPS é livre, você não paga por atualização. Compre agora e você não paga mais nada por isso. Segna é fabricado em Chapecó, Santa Catarina. A única empresa do ramo 100% brasileira. Segna! O seu GPS agrícola. Nós continuamos com temperatura sem modificação. Ó. Continua na casa dos 18 graus aqui na costa norte do Peru e 27, 28 aqui no litoral do Nordeste. Aqui diminuiu um pouquinho porque é normal nessa época do ano. E continua avançando a água fria. Já tem 18, 20 graus, 17 graus aqui no litoral catarinense, bem rente à costa, tem até 16 graus, está fria. E aqui no Rio Grande do Sul, 12, 13 graus no fundo e bem gelado aqui nas águas do lado, no interior da Argentina, no litoral da Argentina. A laninha continua com, aqui ó, no hemisfério sul, manchas de água fria ao redor do polo, anomalia negativa, e algumas anomalias positivas. Claro que mesmo aqui é água tudo gelada. E água mais quente aqui na costa da Oceania e Ásia, e a laninha continua desenvolvida. Está perdendo força, mas continua. E aqui para a gente, ó, o Nino 1 e 2 continua muito ativo, muito forte o resfriamento. E aqui, ó, grande parte do Atlântico em frente ao litoral do sudeste e sul do Brasil, até no litoral aqui de Salvador, não, quer dizer, da Bahia, toda essa região aqui, águas mais frias que o normal na maior parte. Isso aí está ajudando também a manter o nosso inverno mais frio. E a chuva bem irregular. O Nino 1 e 2 está subindo gradativamente, mas continua bastante baixo, menos 1,2 e meio que estabilizando. Vai continuar no patamar negativo, se não todo inverno, praticamente todo o período, ou maior parte. O Nino 3 e 4, que define a laninha, está agora numa situação neutra. Está com 0,5, praticamente uma laninha fraquíssima nessa região. Já vai fazer o quê? Quase 2 semanas que está nessa faixa. A tendência é continuar subindo e talvez até ficar meio positivo em alguns momentos. Depois ele volta a cair. Aqui a projeção, ó, julho, agosto e setembro. Tu vê que algum tempo atrás ele estava aqui branco, neutro. Agora ele já começa a intensificar. Provavelmente de agosto para frente começa a intensificar de novo a nossa laninha, voltando a ativa. E aqui continua neutro, ligeiramente aquecido para depois cair também. Aqui na costa do Nordeste continua um pouco acima, isso pode favorecer a chuva aqui no litoral do Nordeste, principalmente na parte leste, e talvez alguma chuva perdida aqui nessa parte norte. No restante da região aqui, predomina o tempo seco. Aqui no sul, de normal a frio. Aqui nós estamos com muita irregularidade na chuva. Teve um até que me perguntou hoje, não era para estar seco no Rio Grande do Sul? Sim, era. É o período mais longo que a gente está tendo dentro da laninha de tempo chuvoso. Nos últimos 4 anos, 2019, 2020, 2021 e 2022, sempre tivemos 1 ou 2 períodos de chuva excessiva no período laninha, geralmente de 3 a 7 semanas. Esse aqui é o mais longo, começou final ali de fevereiro, março e veio até agora. Em algumas áreas até janeiro. Laninha não é ausência de chuva, laninha é chuva irregular. Vai ter momentos de muita chuva, momentos de pouca chuva. Então, em anos de laninha, algumas regiões perdem por uma ausência total de chuva, uma estiagem muito forte, e depois pode o que sobrar ainda sofrer com excesso de umidade, que é o que acontece aqui no sul.
Teve gente que perdeu a safra por falta de chuva, alguns que conseguiram plantar um pouquinho diferente, a safra veio, depois veio a chuva e não conseguiu deixar colher. Essa é uma situação, por isso o escalonamento de plantio durante a safra de verão. Não tudo de uma vez só, porque é difícil tu acertar o período, a data certa. Tu pode, alguns têm a sorte de pegar, acertar certinho quando plantou, teve chuva, na hora de florescimento e enchimento do grão teve chuva e na hora da colheita teve um tempo mais seco. Isso para alguns vai acontecer. A maioria ou vai perder por excesso de chuva, ou por falta de chuva, ou pelos dois, dependendo da situação. Aí vem aquela importância da pessoa ter os dados na propriedade, como tem o seu Wolfgang, que já lá em Itapiranga, que começou com o pai dele, ele continua, são 83, 84 anos de dados contínuos. Chuva, observação, o que aconteceu no dia, máxima e mínima, tudo isso ele tem anotado. Aí o que a pessoa vê? Anos de laninha, o que aconteceu? Vai lá e folheia e vê qual é o período mais favorável. De 10 de setembro a 20 de outubro. Então, ele pode concentrar o plantio dele naquele período onde ele tem uma chance maior de se dar bem. Mas isso, gente, só se tiver esses dados. Por isso que é importante o agricultor, ou pelo menos um agricultor na comunidade, ser incentivado, aquele que gosta de fazer isso, porque tem que ter pelo menos 3 pessoas, que é um pé no saco, de domingo a domingo, tem que fazer leitura todo dia naquele horário, anotar. Nem todo mundo tem paciência para fazer isso, então tem que pegar 2, 3 pessoas para ter a folga e ter a continuidade. Um só já serve para a região como um todo. Então, se tivesse isso, um por município no Brasil, nós teríamos hoje uma condição de analisar o clima de uma melhor maneira. Num zoneamento, quanto mais dados a gente tiver, melhor vai ser esse zoneamento. Alguns dizem que baixada fazem mal para o zoneamento, mas isso aí é uma asneira tremenda. Quanto mais dado a pessoa tem, baixada, encosta e topo, melhor vai ser o zoneamento agroclimático de uma região. Tu vai saber quando é que é o primeiro período crítico, o último período crítico, quando é que vai ter uma chuva mais excessiva, menos excessiva, isso numa média. Por isso que é importante ter esses dados, que aí quando tem El Niño, Laninha e neutralidade, a pessoa vai lá nos anos em que foi assim e verifica o que aconteceu, porque é um repeteco. Nesse ponto o Molion tem muita razão, a similaridade entre os anos. Como tu tens um ano que comportou assim, no ano seguinte, se tiver os oceanos ou o clima mais ou menos parecido, o comportamento não vai ser igual, mas vai ser parecido. Só que isso tem que ter dado. Então aqui, ó, sai o inverno e inicia a primavera. Plena situação de laninha, oceano Atlântico frio, e isso vai facilitar o quê? A alternância entre momentos momentos em que a gente vai ter condição de, vamos dizer assim, de chuva excessiva em alguns momentos, frio e calor. Então, inclusive teve um produtor que já me ligou, ele tem ali na região do Vale do Rio do Peixe, a gema da fruta de caroço já começou a inchar. É um perigo. Para quem tem nessa situação, deve ser pouquíssimos produtores, para quem tiver nessa situação, é interessante que comece já a monitorar e a combater a geada, porque quando a gema está inchada, dependendo da temperatura, 2, 3 ou 4 negativos, já pode abortar a gema lá na frente. Então o pessoal tem que ficar muito atento de agora para frente àquelas variedades mais precoces, menos exigentes em frio, no caso aqui do sul. E aí nós vamos ter a continuidade, né, de geadas tardias, frio, a alternância de frio-calor nessa segunda parte do inverno, momentos em que tu vai estar andando de bermuda, momentos que tu vai estar encasacado, períodos mais longos agora de pouca chuva, daqui a pouco vem uma chuvarada que pode ser no final do inverno ou durante a primavera, um período aí de 2, 3 ou 4 semanas, depois seca de novo, é complicado. Esse espirro foi da gorda, a gatinha. Agora vamos aqui para setembro, outubro, novembro, ou seja, final da primavera, final do inverno, primavera já, quase que auge da primavera, pode-se dizer. Pega todo o período, ó, setembro, outubro, novembro, aqui, começo da primavera, começo do verão. E aqui nós estamos aqui com a laninha, ele está aumentando a intensidade da laninha. Esse é que eu não gostei muito dessa atualização. Ele sobe, vamos dizer assim, fica neutro agora em julho, comecinho de agosto, cai e vai caindo. E no auge da primavera nós vamos ter uma laninha fraca, moderada, querendo ficar acima de moderada. Um pouquinho mais quente aqui no litoral do Nordeste e normal aqui, normal a fresquinho nessa parte do Sul e Sudeste e um pouquinho mais quente aqui no Rio Grande do Sul. Vamos dizer assim, em algum momento aqui no Sul,
nós poderemos ter algum período chuvoso entre meados de setembro ou outubro, depois volta a secar. Então o que vai fazer? Qual é a climatologia normal aqui do sul? Chover pouco em agosto e começo de setembro, assim não muita chuva, depois dá uma aumentada no final de setembro, outubro e comecinho de novembro. Então é provável que em algum momento entre setembro e outubro a gente possa ter alguma chuva excessiva. Isso pode atrapalhar em algumas áreas o plantio da safra de verão e talvez até a colheita do trigo em determinadas áreas do Rio Grande do Sul. Nas áreas mais tardias não, mas pode facilitar a doença. Então, problema dos cereais de inverno. Primeiro, inicialmente, vamos dizer assim, o frio dali a partir de agosto, setembro, que pode pegar alguns plantios que foram feitos em maio ou junho. Pode ser que pegue alguma geada fora do padrão nesse período. Excesso e falta de umidade em alguns casos. No Paraná está secando agora, no Rio Grande do Sul talvez o excesso de chuva. Santa Catarina está no meio termo. E depois lá no final, o problema do frio tardio e o excesso de umidade em alguns momentos para algumas áreas do sul em relação à colheita do trigo, cevada ou centeio. Aí quando chegar mais à tarde, pode atrapalhar o plantio das áreas mais tardias do milho e soja. Regiões que estão na faixa dos 800, 900 metros, Campos Novos, Lagoa Vermelha, Vacaria, talvez a região de Palmas, a região do Guarapuava, possa atrapalhar um pouquinho o início do plantio da safra de verão. Para quem plantar mais cedo, o solo pode estar um pouco mais seco, é capaz ali de julho e agosto estar com um problema de falta de chuva ou com chuva muito irregular. Então nós vamos ter de tudo um pouco nesse segundo semestre. O principal problema vai ser o quê? O momento de excesso de chuva que pode acontecer durante uma parte da primavera, que deve ser fria, e depois o problema do frio tardio, que já está começando a atrapalhar as variedades mais precoces de fruta de caroço. A partir de final de julho e agosto, aí já começa o monitoramento dessas áreas em relação à geada tardia. E início do plantio de verão também com o problema do solo frio e o frio forte e tardio. E depois a primavera fria. Torcer para que no momento que tiver plena florada de várias cultivares de maçã e outras de clima temperado, não esteja muito frio. Não precisa nem estar muito úmido, mas se tiver muito frio, pode atrapalhar o trabalho das abelhas. Por isso que na hora da quebra da dormência, não fazer tudo uma vez só. Separar em talhões. Se der para fazer separar em duas ou três áreas, melhor. Para que o quê? Para que não comprometa a plena florada num período de excesso de chuva ou muito frio. Que esse é um problema também que nós vamos ter mais lá na frente. Por enquanto o inverno está excelente para as frutas de clima temperado, mas tem que ficar atento nesse requisito. Julho, agosto, setembro vai ter momentos de frio forte, momentos de calor um pouco acima do normal, claro que predomina mais o frio, e as geadas que vão se alongar o ciclo dela. Elas começaram mais cedo nas principais áreas e vão terminar mais tarde. Então, alguma geada com potencial de danos em agosto, em setembro e até mesmo em outubro nas áreas que estão aí na faixa dos 700, 900 metros para cima. Principalmente a região do sudoeste do Paraná, a área de Guarapuava, a área de Palmas, a grande parte de Santa Catarina acima de 700 metros, a Serra Gaúcha, até mesmo a Campanha, não dá para descartar. O pessoal que gosta de plantar cedo o arroz tem que ficar bastante atento, né? Ficar bastante atento para o quê? Quem planta muito cedo aqui no litoral sul pode ter algum problema com o frio lá em dezembro. Então tem que ficar também atento e tentar escalonar, claro, se tiver água, se não tiver nenhum problema de água, escalonar dentro do possível plantio. Então nós vamos ter o quê? Problemas de frio tardio e chuva bem irregular durante a primavera e há uma tendência de uma primavera fria aqui no sul. Esses são os requisitos. Aqui para a região central do país, nós teremos o quê? Nessa região aqui mais central do país, nós poderemos ter a chuva antecipando aqui na parte de Goiás, na parte do Mato Piba, pode atrasar ali na parte do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E na região de São Paulo também atrasa um pouquinho a entrada da chuva, então, ou maneira irregular o início. É um ano semelhante ao ano passado. A diferença é que tem um pouco mais de água quente aqui que em relação ao que ele não estava colocando. Isso pode alterar um pouquinho o quadro, facilitar um pouco mais. E aqui, essa água fria pode também atrapalhar um pouco algumas áreas aqui do sul, sudeste e partes do sul do Mato Grosso do Sul. É complicado, esse ano vai ser novamente complicado. Quando chega ali novembro, dezembro e janeiro, ou seja, final da primavera, verão, nós teremos o quê? Condições de tempo
de laninha bem desenvolvida, ela começa ali por volta de final de agosto e vem até decorrer de setembro, outubro, novembro, pode ser que até dezembro. Então nós vamos ter o quê? Condições de tempo assim bem favorável para a ocorrência de períodos de estiagem que pode ser mais acentuado ali do finalzinho acho que final de outubro, novembro, dezembro, pode ser um período crítico aqui no sul principalmente. No centro-oeste talvez demore um pouco para engrenar a chuva, então é um pouquinho assim problemático o início. Depois não acredito que venha a ter muito problema. Pode ter alguns eventos de chuva excessiva, períodos curtos de veranico, mas no geral o centro-oeste o problema mais é o início da estação chuvosa. Na área ali da Bahia, do Matopiba, deve começar mais cedo e pode de repente repetir e acabar dando alguns veranicos um pouquinho mais lá na frente, quem sabe lá em dezembro ou janeiro, algum período curto de alguns dias seguidos sem chuva. No sudeste, depois que engrenar a chuva, ela vem de uma maneira um pouco mais regular. Tem um ou outro veranico no meio, mas não acredito em problema. O problema é o início. E aqui no sul é o frio tardio. Nas áreas mais altas, como a região de São Joaquim, nós vamos ter problemas com geadas até praticamente dezembro. A região de Campos Novos, região de Vacaria, região de Guarapuava, região de Palmas, ainda pode ter algum problema com alguma geada meia doida no mês de final de setembro, outubro. Isso não dá para descartar. Por isso, começar pelo topo, encosta e por último o plantio na Baixada. Essa aí tem que ser a última em todas as regiões. Dentro do calendário normal, sempre deixar por último as baixadas onde vai ter maior problema com excesso de umidade e ter frio fora de época. Agora no verão, né, já dezembro, janeiro e fevereiro, tu vê, na rodada da semana da quarta-feira, mal aparecia isso aqui. Agora já esfriou aqui o Nino 1 e 2 e mantém de um neutro para frio, ou seja, essa laninha está esticando também dentro do verão, pelo menos janeiro. Talvez fevereiro ou março é que mude. Aqui fica mais neutro, então quem vai mandar realmente vai ser o sinal do Pacífico. Então tudo indica que vai ser um verão com irregularidade de chuva. Não acredito por enquanto numa situação tão ruim como foi o verão passado. Mas é um ano que preocupa, por isso o escalonamento e variedades mais resistentes ao problema da falta de chuva. E até mesmo excesso em alguns casos, né? Porque nesse segundo semestre nós vamos ter problemas de excesso e falta de chuva, excesso de calor, vamos ter talvez algum período muito quente entre setembro e outubro ali no Brasil Central, que pode até influenciar aqui no norte da Argentina e aqui na região do sul do Brasil, um ou outro período curto e calor forte, mas principalmente a região central do país, que nessa época do ano estão dentro do verão. Essa faixa aqui do país, ó, está dentro do verão térmico, que começa final de julho, agosto, setembro e começo de outubro, onde faz muito calor. Então, algum calor excessivo não dá para descartar por ali. E esse contraste de frio-calor, uma primavera mais fria e um calor mais forte no centro do país, pode gerar alguns temporais violentos aqui no sul do Brasil, entre o final do inverno e a primavera. Pode não ser frequente, mas quando vir, ele vem com gosto. Então, problemas com granizo, problemas com geada tardia, isso vai fazer parte da nossa rotina aqui do sul, que é normal acontecer, mas pode ser um pouco mais acentuado do que o padrão. Então, algum prejuízo em relação a granizo e ventos fortes temporais, com certeza nós vamos ter. Então, seguro de casa, contra telhado, contra granizo, seguro de geado, o pessoal do fumo pode ter problema. Ali na Argentina, o trigo deles pode ter problemas com geada tardia também. Falta e excesso de chuva na hora errada, pode acontecer a mesma coisa na Argentina e Paraguai. O plantio do Paraguai também, se conseguir escalonar e conseguir fazer um plantio em final de agosto, setembro do milho, depois uma outra parte lá na frente também seria interessante para tentar fugir de qualquer problema eventual mais no final do ano. Nós vamos ter problemas com excesso e frio, excesso de calor, excesso de frio, falta de chuva, excesso de chuva nas horas erradas. Esse é um problema grande que tudo indica vai ter nesse segundo semestre. E até 2 semanas atrás não colocava nada disso e colocava indicativo de que essa laninha poderia estar entrando no fim. E pelo visto ela não está com muita vontade de ir embora não. Ó. Olha como já mudou. Não tinha nada de anomalia negativa aqui. E já começou a aparecer janeiro, fevereiro, março. Aqui por enquanto normal, aqui aquece. Isso pode significar o quê? Que
incomoda com irregularidade na chuva até boa parte do verão, e no final do verão, início do próximo outono, pode ser que seja um pouco mais instável aqui no sul. É outro ano que realmente o homem lá em cima está meio bravo com a gente. Então vamos torcer, tentar caprichar o máximo possível no plantio e tentar escalonar no que for possível fazer dentro da estrutura de cada um na sua propriedade. Aqui a água quente, a última, dia 12 de junho, está começando a subir água quente, que é o que vai enfraquecer, vai, como se diz, aparentemente fazer a laninha dar uma pequena dormida, mas continua ainda muita água fria aqui, muita água fria no Nilo 2 e uma pequena subida de água quente. Não é definitivo. Seguindo exatamente, ó, seguiu maio, seguiu junho, colocando a água quente subindo, diminui aqui, mantém a água fria, diminui aqui e mantém aqui. Julho, essa água quente ameaça subir mais um pouco, começa a recuar, esfriar em agosto, esfria bem em setembro, outubro, novembro, aumentou a intensidade em dezembro, começou a aparecer água fria em janeiro, por enquanto fevereiro e março está indicando mais neutro. Vamos torcer para que isso aqui não aumente. Ele aumentou em dezembro e começou a aumentar em janeiro, por isso que está indicando uma possível manutenção da laninha, talvez até o final do verão de 2022, 2023. Então, outro ano complicado à frente é o que está se desenhando. Da Climaterra, não deixe de acompanhar, se inscrever, a notificação e os nossos vídeos, dá o like. O Ronaldo Coutinho, um bom fim de semana a todos.